行尸走肉，哎，对，对，我讲的就是这个，就是我刚刚没用这个词，就是中共毒化人，就是把人变成行尸走肉。他说要共产党员成为党的驯化了的工具。Você já se perguntou como é a vida das pessoas que trabalham diretamente para o Partido Comunista da China? O que essas pessoas pensam? Que até que ponto elas apoiam as ações do regime? Bom, esse é o tipo de coisa que somente quem passou por isso pode responder. Por isso, no episódio de hoje, nós vamos conferir os depoimentos de ex-membros do regime chinês que desertaram. Eu separei para vocês o trecho de um documentário especial da Epoch Times, que foi feito a partir de entrevistas que a cineasta Kay Rubacek realizou para o seu livro Who Are China's Walking Dead, que em português seria Quem são os zumbis da China. Vamos conferir então um trecho desse documentário e entender melhor como vivem os membros do regime chinês. Kay, eu realmente agradeço você ter nos dado esses clipes exclusivos das entrevistas que você fez. E são cerca de 30 membros do Partido Comunista Chinês que você entrevistou? No mínimo, mas aqueles dispostos a aparecer na câmera em público foram 13. E essas são pessoas que têm problemas com o partido? Era isso que eu esperava, mas esse não era realmente o caso. Eu esperava que esses ex-membros do PCC estivessem desiludidos com o partido, que fossem ex-membros descontentes que queriam reclamar do PCC. Mas, na verdade, a maioria deles sentiu um nível de cumplicidade nos crimes que foram cometidos. E eles não estavam falando conosco para reclamar do PCC. Na sua pesquisa, Kay falou com vários ex-oficiais chineses, incluindo um ex-diplomata chinês, um diretor de campo de trabalho, um agente secreto, um propagandista e até um coronel do exército. Em seu livro, ela descreve uma experiência marcante de quando um ex-comissário da polícia chinesa descreveu a si mesmo e aos que viviam sob o Partido Comunista Chinês como mortos-vivos. Ele disse, nós vivemos como cadáveres ambulantes. E quando ouvi esse termo, cadáveres ambulantes, tive que parar a tradutora naquele ponto e dizer, você está traduzindo isso corretamente? E ela disse, sim, cadáveres ambulantes. Corpos sem alma caminhando. Carne ambulante. Isso é o que ele estava dizendo. Quando ela ouviu o termo pela primeira vez, ela perguntou a outros ex-oficiais chineses se eles também tinham ouvido o termo. E acontece que não era tão incomum. 行尸走肉，哎，对，对，我讲的就是这个，就是我刚刚没用这个词，就是中共毒化人，就是把人变成行尸走肉。他说要共产党员成为党的驯化了的工具。他又说人是动物，当然是说一个高级动物。那么他的这个动物是被驯化了的动物，就一定是听话的。Eles não estavam só se descrevendo. Eles estavam descrevendo muitas pessoas na China vivendo como zumbis. E foi basicamente assim que o livro começou. Foi para poder explicar esse conceito em um contexto ocidental, para que pudéssemos entender o que eles se tornaram sob essa ideologia destrutiva. Portanto, essas são pessoas que, basicamente, obliteraram suas próprias consciências ou elas foram obliteradas para elas. Há outro termo que eles também dizem, que é usar 2 camadas de pele, que significa que você deve separar sua consciência interior da camada externa do que você apresenta ao público. Então, basicamente, você tem que colocar sua consciência, sua alma de lado, e também significa que você tem que deixar sua verdade e seu senso de moralidade de lado e apresentar ao público o que o partido quer que você apresente. Isso é o que um membro comunista, um oficial comunista faz. Isso é o que eles precisam fazer. Isso é o que eles são obrigados a fazer. Eles fazem um juramento de colocar as necessidades do partido antes das suas. Então, se o partido exigir que eles façam certas coisas, e ele exige, e talvez eles não queiram machucar ninguém, mas eles têm que machucar alguém. Talvez eles não queiram mentir, mas precisam mentir. Portanto, sua consciência pessoal, suas crenças, senso de moralidade devem ser empurradas para a primeira camada de pele. Então, a outra camada de pele tem justificativa para mentir, enganar, roubar, torturar ou matar. Assim, por exemplo, em 2014,
Houve uma fotografia que foi postada no Weibo. Ela foi vazada de uma sessão de treinamento de jornalistas do PCC. Esse slide afirma muito claramente que as notícias focam na informação, a propaganda no formato. As notícias focam na originalidade, a propaganda na repetição, as notícias focam no fato, a propaganda na opinião, as notícias focam na atualidade, propaganda na oportunidade, as notícias focam na comunicação, a propaganda na manipulação, notícias focam no equilíbrio, propaganda na perspectiva. News focuses on balance, propaganda on spin. Os jornalistas do PCC sabem muito bem o que estão fazendo. Eles foram claramente informados de que fazem propaganda, não notícias. 你的要有自己的马列主义新闻观。我们做的是怎么样把党的声音传得更远。宣传的和实际的是脱节的，因为它不可能实际，它一实际，那把那一些真实的东西都说出来，人民都认识了共产党了，那共产党就没法存在，它必须得不断的造假。 Como eu comentei no início do vídeo, este é apenas um pedaço do documentário produzido pelo Epoch Times. Mas se você quiser, você pode ter acesso a essa produção completa na nossa plataforma de streaming, a Epoch TV Brasil. Lá você vai ter acesso não somente a este documentário, mas também a várias outras produções imperdíveis para quem gosta de geopolítica. E para facilitar o acesso de vocês a este conteúdo, nessa Black Friday, nós estamos com uma promoção muito especial. Nessa promoção, além de vocês terem acesso aos conteúdos que nós temos exclusivos na Epoch TV Brasil, vocês também vão receber na casa de vocês de graça este livro, que é a principal obra já publicada pelo Epoch Times, Os 9 Comentários sobre o Partido Comunista Chinês. Nesta obra, nós trazemos detalhes das atrocidades cometidas pelo regime chinês nas últimas décadas. Por isso, se você quiser ter acesso à plataforma de streaming, a Epoch TV Brasil, e também a este livro, acessem já o link que eu deixei para vocês disponível ali na descrição do vídeo. Através deste link, você vai se juntar ao nosso grupo do WhatsApp e lá a nossa produção vai enviar para vocês os detalhes dessa oferta exclusiva. Bom, isso é tudo por hoje. Muito obrigada por assistir e eu vejo vocês numa próxima.